A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14, e versículo de número 23 ao 25, que vai nos dizer assim: Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nós vemos aqui de maneira muito clara que o próprio Deus estava, a partir daquele momento, guerreando contra os egípcios. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que Deus está pelejando ao teu favor e contra os teus adversários. Eu vou repetir para você entender. Deus está pelejando ao seu favor e contra os teus adversários. Eu sei que tem momentos na nossa vida que parece que os nossos adversários vão ter êxito contra nós. Tem momentos na nossa vida que parece que os nossos adversários eles vão conseguir vencer as pelejas, as batalhas, mas o Senhor, através dessa palavra, te trouxe aqui para te falar que Ele está no controle de todas as coisas. E os teus inimigos não conseguirão ter o êxito que eles queriam ter contra ti. Deus está dizendo, eles podem até pelejar. Eles podem até tramar, arquitetar, mas o nosso Deus já deu livramento para você e já fez justiça acontecer na sua vida. Declare comigo: meu Deus já trouxe livramento para mim e fez justiça acontecer na minha vida. O meu Deus já trouxe livramento para mim e fez justiça acontecer na minha vida. Você vai observar aqui, irmãos, que os egípcios, que eram os inimigos aqui, perseguiram os filhos de Israel de maneira terrível. Eles não paravam de perseguir. Tem momentos que nós olhamos para a nossa história e pensamos: Senhor, será que fulano nunca vai perder as forças? Será que ciclana nunca vai parar de me perseguir? Parece ser uma perseguição constante, uma perseguição contínua. Mas o Senhor está dizendo: eu sei o tempo de parar os teus adversários. Eu sei o tempo, Rabasturibi Andaraia, de parar os teus perseguidores. Eu sei o momento de fazer com que a fúria dos inimigos seja anulada, aniquilada, retirada do teu caminho. Os egípcios estavam tão cegos no que eles queriam fazer contra os filhos de Israel, que a Bíblia nos diz que o mar se abre. E os egípcios, mesmo vendo o mar se abrindo, mesmo vendo a força e o poder do Deus dos filhos de Israel, eles perseguiram os filhos de Israel no caminho do meio do mar. Tem momentos, irmãos, que Deus vai mostrar que Ele é na nossa vida. As pessoas, elas não vão nos perseguir por falta de Deus mostrar que Ele é na nossa vida, não. Porque tem momentos que Ele vai sim mostrar. Mas tem gente que vai querer insistir, tem gente que vai querer se levantar contra, Raia Candaraço, tem gente que vai querer pelejar para fazer com que a destruição aconteça. Mas Deus está dizendo: eu sou Deus que vou mostrar para quem está perseguindo que eu sou na sua vida. Os filhos de Israel, irmãos, tinham uma proteção especial. Eu quero que você entenda uma coisa: você não está sozinho. Eu não sei o tamanho das pelejas, das lutas, das injustiças que você está enfrentando, mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: o caminho está difícil, a adversidade é grande, na sua frente tem mar vermelho, atrás tem perseguição, as lutas podem estar travadas, mas o nosso Deus continua no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada e Ele manda eu te dizer que Ele está pelejando por sua causa. Ele está pelejando por sua vida. Aqui estavam os egípcios perseguindo os israelitas. E os egípcios pareciam que estavam em vantagem. Por quê? Porque eles tinham cavalos, eles tinham carros, enquanto os filhos de Israel estavam a pé. Você olha para você hoje e diz assim: Senhor, no meu cenário é só desvantagem. Enquanto os meus inimigos parecem que vão ter êxito. Por quê? Porque o cenário deles está mais provável de vitória do que o meu. E Deus está dizendo: não ande por vista. Porque tudo pode mudar, irmãos. Nós servimos a um Deus que muda tudo como num piscar de olhos. E nós que servimos ao Senhor não podemos nos apegar ao momento. Talvez está vivendo um momento de perseguição.
Um momento de tribulação, um momento em que você está pensando que tudo está em desvantagem para você. Os filhos de Israel pensaram aqui que eles iriam perecer, que eles iriam morrer, mas Deus estava no controle até mesmo daquela perseguição. Aquela perseguição, irmãos, era um cenário perfeito para que Deus pudesse fazer justiça pelos filhos de Israel. Deus está dizendo: o cenário que você está vivendo agora, que parece ser improvável, é um cenário perfeito para que eu possa fazer justiça pela sua vida, mostrando que eu te escolhi e que eu não abro mão de você. Você está aqui, meu irmão e minha irmã, de pé porque Deus lhe escolheu. Porque Ele não abre mão de você e jamais Ele vai permitir que esta batalha venha ser vencida. Ele vai lhe dar a vitória. Eu não sei quanto tempo uma perseguição. Eu não sei quanto tempo você vê inimigos de pé afrontosos, afrontando até mesmo a sua fé. O nosso Deus na sua vida. Isso tem doído em você. Porque você olha e diz assim: Senhor, os inimigos, eles têm se levantado contra mim de maneira tão terrível, mas não é somente contra mim. Eles têm afrontado também a minha fé. Irmãos, é muito doloroso quando nós vemos os inimigos afrontando a fé, se levantando contra nós, pelejando, mas Deus está dizendo: deixa, porque eu estou no controle. Eu estou armando um cenário para que os inimigos entendam de uma vez por todas que não dá para pelejar contra Deus e permanecer de pé, porque os teus inimigos vão ter que ver isso. Foi isso que aconteceu aqui com os filhos de Israel, irmãos. Os filhos de Israel receberam um livramento de Deus. Os filhos de Israel, diante do Mar Vermelho, não pereceram e não sucumbiram, mas eles viram os inimigos sucumbindo. Eles viram a justiça acontecendo e você também vai contemplar. Você vai ver Deus fazendo justiça por você. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus viu o acampamento dos egípcios e começou ali a alvorotar o acampamento dos egípcios. Deus, irmãos, quando Ele vê algo, é para agir. Deus não vê algo para fazer vista grossa ou passar por indiferente, não. Quando Ele vê uma situação na minha e na sua vida que parece que está fora do nosso controle, quando Ele vê uma adversidade acontecendo, rapidamente Ele começa a pelejar por nós. Então aqui nós vemos o quê? No versículo 24, Deus pelejando pelos filhos de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que Ele começou a emperrar a roda dos carros dos inimigos. Ou seja, aquilo que os inimigos se confiavam começou a perder as forças. Eu não sei em que é que os teus inimigos têm se confiado, mas Deus está dizendo: eu estou tirando as forças daquilo que eles estão pensando que vão ter êxito na sua vida. Eu estou paralisando aquilo que eles estavam se confiando. Aqui você observa que os egípcios, eles se confiavam em quê? Nos seus carros. E foi a primeira coisa que Deus tocou, porque quando Deus quer, irmãos, Ele toca até na estrutura. É isso mesmo, Ele toca na estrutura e paralisa. Ele toca na estrutura e tira as forças. Declare comigo: o meu Deus está tirando as forças dos meus inimigos. O meu Deus está tirando as forças dos meus inimigos. A Bíblia diz que os inimigos agora começam a andar dificultosamente. Os carros começaram a ser emperrados. Deus, Ele tirou as forças de maneira tão forte, mas tão forte, irmãos, que nem os carros conseguiram se manter abasto candaraia de pé. Deus está dizendo para você hoje: nada do que os teus inimigos têm usado como ferramenta, como arma contra você vai se manter de pé. Eu estou tirando as forças de toda armadilha, de toda ferramenta arabasturiandaraia preparada contra ti. Declare comigo: meu Deus tira as forças das ferramentas preparadas contra mim. Aleluia. O meu Deus tira as forças das ferramentas preparadas contra mim. Quando os egípcios pensaram em fugir da presença de Israel, porque eles entenderam que o Senhor pelejava pelos filhos de Israel e contra eles, irmãos, foi muito tarde. Tem pessoas que vão querer até mesmo fugir da presença do Senhor quando vê justiça acontecendo, mas Deus está dizendo: será tarde. Não deu tempo, irmãos, os egípcios fugirem. E hoje Deus diz para você: não vai dar tempo dos teus inimigos fugirem, porque eu, o Senhor, farei justiça, porque eu, o Senhor, paralisarei a eles. Irmãos, ai daqueles que toquem nos escolhidos do Senhor, ai daqueles que persigam por um tempo. Deus até permite a perseguição e a gente não entende por quê, porque tem momentos que a gente se questiona: Deus, por quê? Por que essa injustiça? Por que essa perseguição? Por que o Senhor não parou este inimigo ainda? E Deus está dizendo: tudo tem um tempo, minha filha, tudo tem um tempo, meu filho. O meu tempo está chegando para que eu venha paralisar de uma vez por todas aqueles que têm se levantado contra você. Aqui você observa
que era a última vez que os filhos de Israel estavam diante dos inimigos. Tem inimigos seus que vão sair do seu campo visual. Tem inimigos seus que vão sair da sua vida de uma vez por todas. Declare comigo: meu Deus vai tirar os meus inimigos do meu caminho de uma vez por todas. O meu Deus vai tirar os meus inimigos do meu caminho de uma vez por todas. Você vai ver aqui, ó, no versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Olha esta palavra, irmãos. Aqui você vai ver, ó, Moisés respondendo o povo, dizendo para o povo não ter medo, porque grande seria o livramento de Deus. E os inimigos que eles estavam vendo ali, ou seja, os perseguidores, os egípcios que eles lutavam há tanto tempo para se ver livre, daqueles inimigos, eles não iriam contemplar mais. Tem gente que diz assim: meu Deus, quando os inimigos saírem do meu caminho, acho que eu vou ficar como quem sonha. E Deus está dizendo: vai mesmo. Vai mesmo, porque sou eu, o Senhor, que removerei. Eu vou tirar, eu vou paralisar aquilo que tem tentado te parar. Irmãos, quem foi paralisado foi os egípcios. Moisés deixou bem claro: os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. Ou seja, acabou essa perseguição, acabou essa luta. Irmãos, quando a gente escuta uma palavra como essa, nós ficamos perplexos. Porque muitas vezes são tantos anos de luta, são tantos anos de adversidade, de perseguição, não é verdade? Que às vezes a gente escuta uma palavra como essa e ficamos até meio assim: será mesmo que essa palavra é para mim? Será que vai ter um cumprimento na minha vida? Será mesmo que estes inimigos que têm se levantado contra a minha vida vão perder as forças? E Deus está dizendo: vão minha filha, vão meu filho, porque eu sou Deus de justiça na terra e eu não tardo em fazer justiça na sua vida. E eu vou tirar de uma vez por todas aquilo que tem tentado te parar no seu caminho. Declare comigo: que tem tentado me parar não vai conseguir, porque o meu Deus vai remover do meu caminho. O que tem tentado me parar não vai conseguir, porque o meu Deus vai remover do meu caminho. O nosso Deus, irmãos, ele é especialista em pegar cenários impossíveis e transformá-los em milagres. O meu Deus é especialista em fazer o impossível acontecer, e ele vai fazer acontecer na sua história. Irmãos, o mesmo Deus que livrou os filhos de Israel dos egípcios é o mesmo Deus que vai lhe livrar. É o mesmo Deus que vai fechar as portas para os seus inimigos não conseguirem ter êxito contra você. Porque assim, irmãos, se os filhos de Israel estavam de pé, foi porque Deus sustentava. Porque se Deus não sustentasse os filhos de Israel, eles não estariam de pé, não. Você sabe que se Deus não estivesse ao seu lado, você não estaria de pé, sua casa não estaria de pé, o seu ministério não estaria de pé, sua saúde não estaria de pé. Você está aqui porque Deus te sustenta. E Ele está dizendo: sou eu que estou paralisando os teus inimigos para lhe dar vitória. A vitória é sua, minha irmã. A vitória é sua, meu irmão. Eu não sei quanto tempo de peleja, mas de uma coisa eu tenho certeza: se prepare. Se prepare para cantar o hino da vitória. Se prepare para dizer que Deus faz, porque Ele certamente fará justiça por você. Ele está dizendo: eu estou vendo tudo, minha filha, e os egípcios que hoje vedes nunca mais tornareis a ver. Tem inimigos seus que eu estou tirando do seu caminho com ramo, com raiz, e tudo não vai ficar nem para contar história. Você vai lembrar da perseguição como um testemunho, não com dores. Você vai dizer assim: um dia Deus me livrou dos meus inimigos quando parecia que eles iriam me destruir. Quando parecia que eles iam ter êxito contra mim, Deus me livrou. Eu vi a potente mão de Deus agindo, porque foi isso que os filhos de Israel, irmãos, puderam contemplar. A mão de Deus agindo a favor deles e contra os egípcios. Envergonhados, frustrados, confusos serão todos aqueles que têm pelejado, que têm se levantado, que têm tentado ver a sua destruição. Deus está com você, e Ele está dizendo: eu paraliso quem queria te paralisar e te dou vitória. Eu paraliso quem queria te paralisar e te dou vitória. Eu paraliso quem queria te paralisar e te dou vitória. Quando os egípcios pensaram em fugir, foi tarde demais, porque havia chegado o momento da justiça de Deus. E hoje Deus diz para você: se os teus inimigos estão pensando em fugir, eles não conseguirão, pois o tempo da justiça chegou. A perseguição finda e um tempo novo se inicia na sua história. Os filhos de Israel poderiam caminhar rumo à terra prometida em paz agora, livre destes inimigos. Eu sei que
que pelejas virão nas nossas vidas, porque Jesus deixou bem claro que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas aqui nós vemos, irmãos, que os filhos de Israel não precisaram mais se preocupar com os egípcios. Por quê? Porque as forças desses inimigos foram tiradas. Deus está dizendo hoje para você: eu tiro as forças dos seus inimigos. Podem até se levantar outros lá na frente contra você, mas contra esse exército que tem se levantado contra ti, você não vai mais precisar pelejar, porque eu estou tirando as forças totalmente de quem se levantou contra você, de quem tentou fazer o mal contra a sua vida, pois Deus está contigo. E certamente, meu irmão e minha irmã, Ele mostrará de maneira perfeita que Ele é na sua vida. Foi Deus, irmãos, quem tocou na estrutura dos carros de Faraó. Foi Deus quem paralisou aquele exército. Foi Deus quem fez os egípcios perecerem no meio do mar. É Deus quem vai fazer justiça. E Ele manda eu te dizer através dessa palavra que a justiça dele não tardará de acontecer. Ele vai paralisar o que veio para tentar te parar. Os teus inimigos ficarão confusos e frustrados, pois Deus mostrará grandemente que Ele é na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio, Senhor, eu creio na tua justiça que não tardará de acontecer. Pai, quantos inimigos estão cantando vitória antes do tempo? Quantos inimigos, Senhor, estão achando que vão ter êxito contra nós, mas eles ficarão frustrados, eles ficarão envergonhados e confusos, porque o Senhor é na nossa vida. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, e coisas grandes, meu Pai, o Senhor fará. Ah, Deus, eu creio, meu Pai, que haverá um tempo de manifestação do teu poder de maneira miraculosa, fazendo justiça pelos teus filhos, mostrando, Pai, que os teus filhos têm um dono que nada nem ninguém paralisa. Os teus projetos na vida daqueles a quem o Senhor escolheu. O Senhor tinha um propósito com os filhos de Israel, e Faraó com seu exército não conseguiria destruir os teus planos. Senhor, eu creio que os inimigos dos teus filhos não conseguirão destruir o que o Senhor já determinou para a vida deles, e vai ter vitória, vai ter resposta, vai ter milagres, e o teu nome será glorificado de maneira extraordinária, como foi na história aqui dos filhos de Israel. Eles puderam contemplar a tua justiça, eles puderam contemplar o teu mover a favor deles e contra os adversários, e chegou o tempo dos teus filhos, Pai, ver o teu mover a favor deles e contra os adversários deles. E esses adversários que têm se levantado, os teus filhos não mais verão, porque o Senhor está tirando as forças por completo, e o teu nome será glorificado. Obrigada, Jesus. Obrigada por tirar esse exército opressor do caminho dos teus filhos, como o Senhor tirou os egípcios do caminho dos filhos de Israel. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus diz para você que os seus inimigos ficarão confusos, ficarão frustrados, porque eles verão de maneira especial e extraordinária que Deus é na sua vida. Deus, irmãos, quando Ele quer paralisar, Ele paralisa. Quando Ele quer tirar as forças, Ele tira. E Ele está dizendo: eu removerei exércitos opressores do seu caminho. Eu removerei inimigos de longas datas que pareciam que não iam sair do teu caminho, que pareciam que iam perpetuar na sua história. Eu, Senhor, retirarei, te darei vitória. Os filhos de Israel não saíram envergonhados aqui, mas eles saíram com posse de vitória. Assim é você. Você vai sair desta peleja com posse de vitória, porque o general de guerra pegou a sua peleja nas mãos e hoje ele diz para você: eu estou pelejando por você, eu estou pelejando pela sua casa e eu vou mostrar que você tem um dono. Envergonhados, frustrados, confusos ficaram aqueles que têm se levantado contra ti, porque Deus resolveu pelejar por você e paralisar de uma vez por todas essa guerra que parece que é eterna na sua vida. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, Deus está parando batalhas antigas na sua história e te dando vitória. Você não sairá desta causa envergonhado, mas sairá com posse de vitória. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra e essa justiça na sua vida, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Não tardará da justiça de Deus acontecer. Deus te abençoe.